a pior classe política do Brasil, que é a classe política do Maranhão. Eu vou repetir, é a pior classe política do Brasil de longe. O Nordeste é a solução, porque se a gente empodera o Nordeste que trabalha e produz, e esse Nordeste derrota suas oligarquias, o Nordeste não vai viver de pires na mão em Brasília. O Nordeste para de exportar migrantes para outros lugares para viver de maneira indigna em favelas, e em bairros pobres e grandes centros urbanos, e passa a ser um lugar que vai receber gente. É isso que o Nordeste tem que ser. O Nordeste como solução é isso. E esse Nordeste passa em derrotar essa elite. É uma guerra que a gente tem que ter. O caso aqui é muito grave. Não dá pra ficar comemorando a merda de um carnaval, do Brand, do Bright. F***se novamente o carnaval 1000 vezes. Eu vim avisar. Comprou voto, vai preso 20 anos. Vendeu voto, vai preso 10 anos. O povo vai parar de vender voto, comprar voto aqui. A regra aqui é a compra de voto. A regra aqui é a emenda desviada. E qual foi a minha surpresa quando eu passei em determinadas cidades? Santo Antônio do Lopes tem uma prefeita do PL. Ao ver que a direita aqui faz a mesmíssima coisa. E o argumento de todos é: ah não, é porque aqui é diferente. Aqui no Maranhão a gente se adapta. Eu não quero me adaptar. E eu não acho que vocês têm que permanecer adaptados ao absurdo. Vocês não têm que aceitar o absurdo. E eu posso falar com toda a tranquilidade de todos os estados que eu já rodei, em todas as viagens que eu fiz pelo Brasil. Esse é o que está no pior estado das coisas. A situação do Maranhão é de descalabro. É um lugar que vive como se fosse um país em guerra. A situação do Maranhão é assustadora. Todas as estradas que você anda, você estoura o pneu do seu carro, ou se você for desviar do buraco, você joga o carro na frente de uma carreta. Eu vi a produção da agropecuária tendo que andar a 10 por hora no sul do estado para conseguir escoar sua produção de soja, sua produção de milho, porque não consegue andar naquelas estradas. E eu me pergunto, fica andando para lá e para cá todos os políticos aqui são superstars. Não, é Brandão, é Braide, é Brandão, não sei o que. E ninguém consegue tapar a porra do buraco. Eu vi uma briga, no começo do ano, quem faz o maior carnaval do Brasil? Ah, é o Braide ou versus Brandão? Foda-se o carnaval, caralho! Foda-se! Que porra de carnaval é esse? Vocês sendo tratados como animais. Os direitos humanos, vamos falar aqui, os direitos humanos daquelas populações pobres que eu visitei, todos vilipendiados, mas o carnaval estava em dia. O dinheiro pro show lá do Belmar é que estava garantido. Eu andava por lá pela cidade, e aí o que eu via? Um escândalo envolvendo um cemitério em que os coveiros não trabalhavam. O coveiro não foi trabalhar. As pessoas enterraram a dona Raimunda, uma mulher, uma senhora que morreu, com a própria mão e com um balde. Só que o show do Wesley Safadão, de 1,3 milhões de reais, o show do Wesley Safadão foi pago. E aí vem onde a porca torce o rabo. Quem pagou esse 1,3 milhões? Foi o povo. Agora, mas o povo do Brasil, meus amigos. Porque eu vou falar de pacto federativo aqui. O Maranhão é o segundo estado que mais recebe recursos em termos proporcionais no pacto federativo. Nem sei se é, talvez em termos absolutos. Ele manda muito pouco em arrecadação e recebe muito de volta. Isso gera uma briga gigantesca. Galera lá do sul, galera lá do sudeste fala: ué, eu mando meu dinheiro pra federação, o dinheiro não volta. Falta dinheiro pra fazer estrada no Paraná, sendo que o Paraná é um dos estados mais produtivos do Brasil. Eles falam: cadê o dinheiro? Foi pro show do Wesley Safadão. O dinheiro foi na casa dos 32 milhões de reais pra Buriticupu. Saiu lá do Paraná, saiu de São Paulo, foi lá pra Buriticupu. E supostamente eles iam evacuar as pessoas e construir um bairro. Rolou evacuação? Não. Construir o bairro? Não. Não. Mas o dinheiro foi tirado e o dinheiro foi gasto. Alguém roubou esse dinheiro no meio. E quem roubou? A gente precisa colocar um ponto. É a pior classe política do Brasil, que é a classe política do Maranhão. Eu vou repetir. É a pior classe política do Brasil de longe. Não há nada igual à classe política do Maranhão. Eu estava hoje na suposta terra do Sarney, Pinheiros. Meu Deus, os urubus têm nome na rua. Havia um urubu chamado Zé, chamavam ele pelo nome.
E ele estava comendo carniça no meio da rua. Havia esgoto a céu aberto por todos os lados. As ruas abandonadas. Mas a pergunta, o dinheiro chegou ou não chegou? Porque se não chegasse, a gente diria, que situação, tá em petição de miséria, mas o dinheiro chegou. O dinheiro veio para cá. O governo brasileiro, saiu no Jornal Nacional, ontem, me desculpa, o governo brasileiro comemorou a incrível marca de 32% do PIB está sendo tributado. Nós tivemos arrecadação recorde. Nunca se cobrou tanto imposto nesse país. E uma parte importante desse imposto está indo para sustentar essa classe política que não faz nada de absolutamente útil para as pessoas. E não há nenhuma perspectiva de melhora econômica e alteração dessa dinâmica. Querem um exemplo? Qual é o maior ICMS do Brasil? Maranhão. Qual estímulo à atividade produtiva tem no Maranhão? Qual a vontade que uma empresa tem de se instalar no Maranhão? Ela vai chegar aqui, vai vir um político achacar ela. 2, se ela for tocar a produção dela de um lugar para o outro, não tem estrada. 3, ela vai pagar alguns dos maiores impostos do Brasil. 4, o crime organizado já tomou boa parte do estado. Em todas as cidades que eu fui, eu vi símbolos e áreas controladas pelo PCC. E aqui parece que o trend do momento é o PCC crescer. Então eu pergunto, se está na cara que não é um estado que foi montado para receber empresa e ter atividade produtiva, o que faz a política do Maranhão para tornar esse estado, vamos colocar aqui, funcional? A política daqui se acostumou com o Pacto Federativo, em que a função deles é ficar no Senado e na Câmara dos Deputados, achacando qualquer presidente da República para mandar recursos para cá através de emendas e através de supostas obras que são todos, absolutamente todos superfaturados, todos roubados. Eles botam a porra do dinheiro no bolso, participam dos maiores escândalos de corrupção. Basta ver o vagabundo do Everton Rocha, o criminoso, o canalha, o Everton Rocha do PDT do Maranhão, vagabundo, dos grandes vagabundos da República, o Everton Rocha. E esse canalha tem matões. Uma das maiores fazendas do Brasil, com campo de pouso de avião. Cabem mais de 3 mil campos de futebol dentro da fazenda dele. Como é que esse cara comprou isso? Como o Josivar Maranhãozinho ficou rico? De onde veio o dinheiro dessas pessoas? Meus amigos, foi criada uma classe política parasitária, uma elite aqui, completamente parasitária, vivendo de uma coisa: ir para Brasília, achacar o presidente em questão, não importa qual seja, pegar recurso, aí entrega um boquete, que é o novo trend. Não, bota um bloquete aí na rua, bota um bloquete na rua das pessoas, mal feito, a rua vai voltar a ficar esburacada em menos de um ano, e enfia a diferença, o sobrepreço no bolso. Eis a história política de vocês. Então todo o estímulo da classe política do Maranhão é construído para manter esse esquema de ir para Brasília, botar uma faca na cabeça, no pescoço do presidente, fazer acordos com todo mundo que importa no Senado, e jogar a verba para cá, rouba, engana as pessoas, compra o voto e gira o ciclo a cada 2 eleições. O que nós precisamos propor aqui para o Estado, e eu vou repetir, foi de longe a viagem mais transformadora que eu fiz para o Brasil. Eu, como ser humano, estou transformado. Basta ver o esforço. Eu fui dormir hoje às 7 da manhã, porque foram sequências de pneus furados. E o que eu digo para vocês é o Estado que está na pior situação em todo o Brasil. A situação do Estado de vocês é desesperadora. Porque é um Estado hoje inviável. O Maranhão hoje é uma inviabilidade. E político que me apareça dizendo por aí, não, porque agora eu vou ganhar, porque agora é o Brand, agora é o Brandão. É sempre o Brand. É mentira. É mentira. O jogo é bem simples. Se quisessem fazer o Maranhão crescer, não estavam cobrando o maior ICMS de todos. O jogo deles é ir em Brasília, achacar a presidente, pegar dinheiro, botar no bolso e entregar uma migalha para os mais pobres. E vocês estão aqui? Aqui tem pessoas pobres e pessoas de classe média. Vocês são os otários que pagam essa conta. E que não dispõem, e esse é o ponto, de meios de ação de enfrentar eles. Eu tentei entender, eu tentei ter conversas. Em todas as cidades que nós fomos, eu conversei com as pessoas para entender qual é a dinâmica, porque é diferente da dinâmica de onde eu venho. Em São Paulo é um estado de pessoas de classe média, vocês entendem isso? Há pobreza? Lógico que há, mas é um estado de pessoas de classe média.
E a pessoa de classe média é uma pessoa enxerida. Por excelência, o cara de classe média acha que ele tem direitos, que ele é um cidadão e que ele pode participar das discussões políticas na cidade dele. Ele é como se fosse um homem livre na ágora. E ele quer ter opiniões. Bom é um país em que as pessoas são assim, certo? As pessoas mais humildes aqui, e mesmo as pessoas de classe média, não acham isso. Elas não conseguem perceber isso porque elas acham que a política está muito distante delas, porque essas figuras são muito ricas, muito poderosas, elas dispõem de muitos meios de ação. Todos esses políticos do Centrão concentram os empregos nas prefeituras pequenas. Mesmo as pessoas mais pobres, que são vítimas desses caras, tem algum parente que está trabalhando na prefeitura e aí não pode falar mal da prefeitura. Vocês viram? Eu fiz uma IRL numa pequena cidade, lá em Marajá do Sena. Vocês viram ali as famílias falando? Todo mundo tinha algum parente na prefeitura e não podia falar mal do prefeito. Dito isso, a vida na cidade é uma desgraça. Então as pessoas, elas ficam numa posição hipossuficiente. Elas não conseguem agir. Elas não conseguem reagir. Elas acham que é impossível fazer qualquer coisa. Porque essas figuras políticas, realmente, e é desproporcional, tem tantos meios de ação, tem tanta grana, tem tanto cargo, tem tanta empresa em esquema, tem tanto rolo em prefeitura, que essas pessoas não acham que dá pra fazer. Pois bem, o que estou vendo aqui, repararam que não estou falando aqui como pré-candidato ou nada. Eu estou falando aqui como alguém que quer dar uma arma pra vocês. Eu vim aqui conclamar vocês para uma guerra. Isso aqui é um convite para uma guerra. Nós precisamos destruir a classe política do Maranhão. A classe política do Maranhão faz mal para o Maranhão e faz mal para o Brasil. A classe política do Maranhão precisa ser destruída. Seus principais nomes precisam ser presos. Os principais nomes da classe política do Maranhão precisam estar ou numa jaula ou desaparecido daqui, porque esses caras são um câncer. E não só, existe classe política podre em todo o Brasil. Mas aqui gabarita. Eu tô pra achar um político bom no Maranhão. Vocês precisam agir e vocês precisam se organizar. Isto não é sobre a minha eleição. Definitivamente não é. Eu juro pra vocês, se a gente conseguir criar instrumentos de ação para que vocês aqui comecem a se libertar dessas elites, isso vale mais do que eleger 10, 20, 30 presidentes. Porque de fato, eu já tinha falado o burro do Flávio Bolsonaro imitou, né? Eu falei, o Nordeste é a solução, mas ele não entendeu isso. O Flávio acha que o Nordeste é a solução porque ele vai ter voto no Nordeste e ganhar eleição. Ele acha que é a solução pro bolso dele, esse filho da puta. O Nordeste é a solução, deixa eu ensinar agora, vamos ver se ele imita direito esse retardado mental. O Nordeste é a solução, porque se a gente empodera o Nordeste que trabalha e produz, e esse Nordeste derrota suas oligarquias, o Nordeste não vai viver de pires na mão em Brasília. O Nordeste passa a ser parte do Brasil que paga a conta, do Brasil que arrecada, do Brasil de classe média, do Brasil formador de consciências. O Nordeste para de exportar migrantes para outros lugares para viver de maneira indigna em favelas, e em bairros pobres e grandes centros urbanos, e passa a ser um lugar que vai receber gente. É isso que o Nordeste tem que ser. O Nordeste como solução é isso. E esse Nordeste passa em derrotar essa elite, e é uma guerra que a gente tem que ter. Por isso que eu falo do Nordeste como um todo e falo em especial do Maranhão. O caso aqui é muito grave. Não dá pra ficar comemorando a merda de um carnaval, do Brand, do Bright. Foda-se novamente o carnaval 1000 vezes. Vocês não têm que ter o melhor carnaval do Brasil. Vocês têm que ter as melhores estradas do Brasil. Vocês têm que ter as melhores escolas do Brasil. O IDH de vocês tem que melhorar, as pessoas mais pobres têm que comer direito, as pessoas têm que sair alfabetizadas da escola, tem que ter atividade produtiva. O ICMS daqui tinha que ser mais baixo que o de São Paulo para atrair empresa para cá. Mas é muito maior, é coisa de 50% maior do que o de São Paulo. Isso é loucura! Loucura! E as pessoas não se tocam. Não se tocam. Foi feito, olha, quando eu era novo, eu ouvia aquelas coisas falando, coisas de professor, às vezes professor de geografia na escola, olha, os políticos querem manter o povo na ignorância, porque assim eles podem roubar mais. Eu nunca acreditei nisso. Você falei, cara, não faz sentido isso. Se o PIB é maior, o cara até pode roubar mais, né? E eu falei, isso é meio teoria conspiratória. Pois bem, visitando o Maranhão, eu comecei a entender isso. Eu comecei a entender os clichês que ensinavam a gente. Realmente, a classe política daqui é construída na exploração das pessoas. E eles querem que as pessoas não falem nada, e eles querem que as pessoas fiquem lá inertes,
dançando. Tchu, 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 chegou a Ivete. Tchu, tchu, tchu. Que é isso? Parecia o Flávio Bolsonaro agora, desculpa pela dança. Nós, e esse é o ponto principal. Se nós não resolvermos isso, o Brasil colapsa. E aqui é o campo de batalha de uma guerra muito maior que as pessoas talvez não entendam. Por que o Brasil colapsa? Olha, a economia do Maranhão definitivamente ela não é uma das economias que fariam o Brasil colapsar. Quando eu digo do colapso, estou falando do colapso institucional de uma nação. Não, cada vez menos vai fazer sentido para uma pessoa que está pagando uma das maiores cargas tributárias do mundo, em Goiás, em Minas, em São Paulo, sustentar o Everton Rocha, vocês entenderam? Não vai fazer sentido. Não vai dar para uma parte produtiva do Brasil sustentar uma parte improdutiva. E o Brasil está começando a rachar no meio. Ele está começando a fraturar, está gerando ódios interregionais. E a gente não pode permitir isso, porque o Brasil nasceu para ser imperial. O Brasil é uma nação de dimensões continentais e de vocação imperial. Nós não podemos ser um país de vocação fraca, ou um país dividido em republiquetas, como é o restante da América do Sul. A América Espanhola se dividiu. Não, a nossa vocação é muito maior. Só que se é um pacto pressupõe compromisso de todos, certo? A classe política daqui não quer compromisso de todos. A classe política ela quer roubar vocês aqui, ela quer roubar o pessoal em Minas, ela quer roubar o pessoal em São Paulo, ela quer roubar o pessoal em Pernambuco. A classe política daqui, ela só quer roubar. E ela não quer saber, ela é uma praga de gafanhoto. E nós precisamos eliminar essa praga. Nós estamos trazendo um instrumento para vocês. Nós montamos um partido político que é o partido político da minha geração. É o Partido Missão. Esse partido vai fazer com que pessoas humildes, pessoas de classe média, espalhadas por todo o estado, possam se organizar para participar de eleições. E vocês vão começar a vencer. Uma coisa que minha pré-campanha está provando aqui, e vocês podem ver, o pré-candidato a presidente mais viral no Maranhão, de longe, hoje sou eu, não sei se vocês estão sabendo. De longe, de longe. O que minha pré-campanha... O que minha pré-campanha está provando é que dá para falar dos problemas do Maranhão, dá para falar do Maranhão sem ser condescendente. Eu sempre falei isso em todos os lugares, que inclusive falei no Nordeste. Chegar lá, ô, homem bom, ting-ling, homem bom, é isso aí, cuscuz, é isso aí, come o cuscuz aí, me dá minha emenda. Come aí o cuscuz, eu vou pegar minha emenda aqui. Come aí o cuscuz, filha da puta. É isso. Eu não vim aqui fazer isso. Eu vim avisar. Comprou voto, vai preso 20 anos. Vendeu o voto, vai preso 10 anos. O povo vai parar de vender voto, comprar voto aqui. O que eu vim avisar? Vamos fundir esse monte de município que se tornou apenas CNPJ para deputado e vagabundo lavar dinheiro. Vamos fundir município pequeno aqui. E vamos fazer uma revolução. Qual é a grande revolução administrativa? Veja, meus pais moram numa cidade chamada Vinhedo, no interior de São Paulo. Vinhedo tem várias fábricas, tem plantação de uva, faz vinho. Vinhedo é uma boneca, uma joia. O IDH de Vinhedo é similar ao da Itália. Mesmo assim, Vinhedo tem compra de voto, tá? Tem compra de voto, para ver que esse problema é nacional. Pois bem, Vinhedo, os indicadores estão ok. A vida está rolando bem em Vinhedo, seus 70 mil habitantes. Quando eu olho para as práticas na área de educação, saúde, não é que eles acertam quase tudo, mas não vão mal. Estão terminando de cumprir as metas de saneamento básico deles. Há um plano de médio e longo prazo para metas em diversas áreas. E o que eu digo de Vinhedo? Vinhedo se torna uma cidade boa para se viver. Você vai arrumar emprego em Vinhedo, se precisar ir no posto de saúde, você vai ter um bom atendimento. Já tem hospital em Vinhedo, uma cidade de 70 mil habitantes. Só que quando eu olho para cá, há algum estímulo para o político daqui entregar uma educação boa? Há algum estímulo para o político daqui fazer cobertura de água e saneamento básico? Não há. Eu vou falar uma coisa para vocês, para a galera entender. Tem gente, tem youtuber que viaja o mundo, indo para Bangladesh, indo para a Índia, gravar uns vídeos e mostrar, olha como é difícil aqui, você não pode tomar um refrigerante com gelo, porque o gelo foi feito com água da torneira e a torneira foi feita com água sem saneamento tirado do poço e o lençol freático está contaminado porque não tem saneamento básico.
Basicamente você está tomando um gelo de cocô. Pois bem, isso acontece aqui no estado, vocês entenderam? Na maior parte das cidades pequenas. Quase toda a nossa equipe na viagem aqui teve problema de disenteria. Por causa disso. Porque o básico do básico não é feito. O básico do básico. Lembrando sempre, o dinheiro veio. O dinheiro veio. Tá tudo lá no portal Transparência, hoje tá tudo disponibilizado para vocês. Dinheiro do Fundeb, tudo. Todo o dinheiro do município, você consegue ver a composição do orçamento anual do município. Aí o prefeito ganha a eleição e não cumprimenta em nenhuma dessas áreas. Ele não tá ligando se as pessoas estão bebendo o próprio esgoto. Ele não tá ligando se as pessoas estão saindo analfabeta da escola. Ele não tá ligando para nada. Ele tá ligando para a emenda chegar, para botar o bloquete na rua, para depois meter um show. Se o município tiver mais de 50 mil habitantes, meta ali um safadão, mas não é? Um Natanzinho, linha de ferro. Todo mundo quer dar uma arrochada, arrocha ali. A galera ganha 1 milhar de telha, ganha uns sacos de cimento, troca um favorzinho, ganha um emprego na prefeitura. Jogo que segue, a vida continua uma merda. Não vai, não vai. Nós, chegando na presidência da República, temos que tocar a nossa reforma administrativa. Tem que ter indicador. Tem que ter indicador. Se pegou com 0 de cobertura de saneamento e não entregou no mínimo com 20%, inelegível. 8 anos. Não vai poder participar de eleição. Nem o figurão, nem o prefeito, nem o partido dele. Aí a porca começa a torcer muito o rabo, né? Porque essa classe política começa a falar, puta que pariu, se eu ganhar a eleição aqui para prefeito, eu tô lenhado. Eu vou ter que trabalhar. Aí o cara vai chegar no seguinte dilema. Ou eu trabalho ou eu roubo com outra coisa. Imaginem, alguns vão até trabalhar. Alguns vão até falar, meu Deus, eu, artista aqui do Centrão, eu vou aplicar umas políticas boas na área de segurança, algumas políticas boas na área de saneamento, eu vou recapear a rua e em vez de superfaturar o bloquete, eu vou botar um asfalto de qualidade. E vai ser uma revolução, amigos. Eu fui em Marajá do Sena, uma das cidades mais pobres que tem. E os moradores avisaram, se só pavimentar a rua de saída da cidade, eu consigo levar minha produção para fora, porque metade do ano não dá. O cara fica praticamente ilhado. Vocês entendem o impacto econômico disso? O cara tá empurrado para o auxílio, o cara tá empurrado para o benefício, o cara tá empurrado para o emprego na prefeitura, o cara tá empurrado para a agricultura de subsistência. E o cara avisou, eu não quero isso para mim. A maior parte da população não quer, mas precisa. Então, ter esses indicadores, ter essa política é a revolução que a gente precisa colocar aqui. E tudo na vida tem que ser um sistema de recompensa e um sistema de punição. De um lado, prefeito bom, vamos pegar aí o prefeito bom de uma cidade interior aqui, entregou o desempenho, meteu ali saneamento básico, fez PPP, colocou saneamento básico, melhorou a parte de segurança, começou a atuar na parte de educação, chegou na média nacional do Saeb, imagina? Os alunos saem da escola falando português, escrevendo. Opa, o cara vai poder concorrer à eleição. E mais, vai poder até fazer o show do Safadão. Até o show ele vai poder fazer se ele bate a meta. Aí o político, até o show eu vou fazer? Sim, pode receber emenda aqui. Até posso receber emenda aqui no município, fiscalizada, sem roubar, mas pode. Então deixa eu atender os indicadores. E se não cumprir, acabou a carreira política dele, tá lenhado, 8 anos sem participar de eleições. Quem aqui concorda com isso? Só levanta a mão. Isso é o básico. Isto é o básico. Uma coisa que me chama muita atenção aqui no estado. A terra é boa em praticamente todo o estado do Maranhão. Terra boa, terra vermelha, terra boa para plantar. Tirando uma área na meiuca que tem muito morro, aí tem que ter pecuária, ou babaçu, vamos colocar ali. Quase toda a terra no Maranhão dá para plantar e dá para plantar bem. A situação aqui, em termos de terra para trabalhar, é muito superior, vejam só, ao Ceará, a Pernambuco e ao Rio Grande do Norte. Ou seja, vocês têm terra melhor do que os vizinhos de vocês, que tem PIB e IDH melhor do que vocês. Não tem seca, pelo contrário, o problema de vocês é que tem água pra caralho. Aqui tem água pra caralho. Aquele papel no Nordeste não tem água para tomar banho. Aqui, meu, só tá inundado aqui. Vocês têm biomas diferentes se encontrando.
Vocês têm um clima especial, porque vocês têm todas as vantagens de estar no Nordeste, no sentido de sol e vento. Dá para ter energia eólica e dá para ter energia solar aqui. A terra é boa e dá para plantar em praticamente todos os cantos do estado. Só que a elite de vocês é tão inferior à elite dos seus próprios vizinhos, que o agro não conseguiu se desenvolver a contento. Vocês não tiveram, por exemplo, um Raimundo Viana, que é um mestre, tinha que importar esse cara para cá. Dica pra você, tá, governador? Raimundo Viana trabalhou com o Tasso Gereissati, com o Ciro Gomes, lá no governo do Ceará. Foi ele no final dos anos 80 e começo dos anos 90 a fazer a industrialização no interior do Ceará. E eu fui em Sobral, fui em várias cidades que tem. Não é que as cidades são, nossa, Suíça brasileira igual às vezes o Ciro vende. Não, mas cidades decentes. E você vai pegar o clima e a terra, esses lugares, não chegam aos pés do clima e da terra do Maranhão. Tem algo na elite deles que resolveu fazer a lição de casa e buscar desenvolvimento que não foi feito por elite parasitária daqui. Porque terra, fatores de produção fundamentais tem. O agro com vontade de trabalhar, eu vi lá no sul. Agora, o que esses caras são sabotados, vocês não têm ideia. Vocês já rodaram aqui para a região de Imperatriz, região de Balsas? Quem já rodou, levanta a mão. 30%. A galera, foi gaúcho pra lá, tem maranhense, eu conheci maranhense plantando. Não, muito gaúcho, sim, eu vi. O que acontece lá? Os caras estão plantando e os caras estão implorando pro governo estadual fazer as estradas para escoar a produção. Eu fui nas estradas, a gente foi junto. A gente estourou pneu. Vocês tinham que estar estourando de vendas. Mas não, vocês estão estourando pneumáticos. Isso não tem sentido. A galinha dos ovos de ouro de vocês, que está desenvolvendo o sul do estado, é o agro, e o governo estadual não olha para isso. Mas pro carnaval, o maior carnaval do Brasil, eles olham. É Brand versus Bright, né, que eles falam, é o duelo. Olha lá, eles estão brigando aí para ver quem faz o melhor carnaval. Isso não tem nenhum sentido. Outra coisa que a gente vê, há um problema no Maranhão, a única coisa que o governador faz é correr pro governo federal, dá um berro e fala, socorro. Caiu a ponte, vai no governo federal, me dá uma ponte nova. Deram. As voçorocas estão derrubando lá a cidade. Dá um dinheiro aí. Aí dão. É isso. É essa a função do governador, porque eles não entregam nenhum serviço público bom. É tudo mentira. Vocês têm 15% de analfabeto aqui e pagam salário para professor maior do que em São Paulo. Vocês sabiam disso? Isso não é justo. Paga mais. O salário do policial aqui é maior também do que o salário do policial em São Paulo. E os índices de criminalidade aqui são muito maiores. Porque vocês não querem dar... O político aqui não quer dar condição de trabalho para os caras. Ele quer dar uma grana e falar, tô dando aqui, tô ajudando. Isso tá errado. É sempre uma compra de voto, uma compra de consciência. Quando a gente percebe todas as oportunidades perdidas que nós temos aqui no estado, a notícia boa é, dá para melhorar muito e muito rápido. Um estado que tem 15% de analfabetismo tem muito a melhorar, ou seja, os espaços de crescimento são gigantes. Um estado em que o meio dele inteiro está improdutivo, e é isso. Você sai da região sul, esse hiato que existe no sul até chegar aqui, é um hiato de baixíssima produtividade e IDH baixíssimo. Dá para crescer muito. Um estado que dá para aproveitar a energia solar, que dá para aproveitar a energia eólica, um estado que dá para ter, vejam só, e vocês têm que sonhar e ambicionar isso, um estado que dá para ter a porra do Elon Musk lançando foguete lá na base de Alcântara, que é um dos melhores lugares para você lançar foguete no mundo, mas que a gente não consegue discutir isso, porque o governo federal perdeu a ambição disso, e porque vem esses movimentos, essas ONGs ligadas a PCdoB, PSOL, cacete A4, não, agora isso aqui é quilombola, a base de Alcântara virou quilombo. Meu Deus, cara! Meu Deus! É o futuro de vocês sendo tutelado por maluco. É igual a discussão que teve no Mato Grosso da Ferrogrão. Não, essa ferrovia passa 160 km aí de uma reserva indígena, para tudo que a gente precisa estudar. O cara vai ouvir o trem lá, o cara, não, o índio foi afetado. Porra, vai tomar no cu, velho. Eles não ligam, é uma coisa suicida, eles não ligam para as consequências. Então quando a gente olha, aqui ó, hidrovia, ferrovia, rodovias boas, energia solar, energia eólica, avanço do agro, nós vimos... Hã?
O Porto de Itaqui, eu sei, o Porto de Itaqui, que é uma coisa, é um dos melhores portos em termos logísticos para operar, calado fundo. Dito isso, a administração do porto é uma das piores do Brasil, é um porto super lento para trabalhar. Porque provavelmente, a gente só sabe funciona, vai ter uma concessão, essa concessão é amiga de alguém, esse amigo de alguém leva uma grana, e ninguém liga. Porque como a gente falou, ninguém liga para atividade produtiva. A atividade produtiva, dane-se a atividade produtiva. Portanto, é importante ir lá em Brasília tomar uma graninha, pegar uma emendinha e botar no bolso do vagabundo, do senador, do deputado pilantra. O Everton Rocha, do PDT, do Maranhão, líder do governo Lula, primeiro citado no escândalo do INSS. Quando vocês veem tudo isso que eu estou falando, vocês conseguem imaginar ter um estado diferente? Vocês conseguem ter imaginação? Porque o mais importante é a gente ter a imaginação do estado diferente. A maior parte dos lugares que eu fui aqui, eu tive essa conversa com algumas pessoas. E as pessoas não conseguem imaginar um lugar diferente. Hoje em Pinheiros, volto a colocar, cidade originária do Sarney. Que algumas pessoas falam, não, o Sarney era bom. Eu falei, vocês não sabem o que é bom, velho. Se o Sarney era bom, pelo amor de Deus. Em Pinheiros, uma moça muito simpática, Renan, acompanho vocês, apoio. Você precisa ajudar muito a nossa cidade. Eu até gravei um stories. Falei, legal, fala aí o que você quer pra cidade. Eu preciso de uma pista de skate. Eu falei, cara, você não precisa de uma pista de skate na sua cidade. Você precisa de esgoto na sua cidade, você precisa de atividade econômica na sua cidade, você precisa de índices educacionais minimamente decentes. A pista de skate, na ordem de prioridade, está lá na frente. Mas por que ela pediu a pista de skate? Porque ela já aceitou todo o absurdo ao redor. A mente dela já aceitou que tem um urubu chamado Zé na avenida principal. O urubu Zé vai estar ali hoje. E amanhã vai estar ele, talvez o filho dele. Ela já lidou com isso. O esgoto que passa ali, ela considera como parte do dia a dia dela. É a normalização, é a incrível capacidade de adaptação que o ser humano tem. É único. O ser humano é um animal adaptativo. Então, a pessoa se adaptou. Ó, o esgoto tá aqui. Esse é o meu esgoto. Eu olho ele cheira mal um dia, às vezes não cheira tanto mal. Eu vejo uma fralda, posso ver um corpo, eu vejo um sofá. Ele vai estar ali, mutante, se alterando diante das chuvas. Nós temos que girar a chave na pessoa e falar, eu não quero viver na cidade que tem esse esgoto. É igual eu falo pro Brasil, eu não quero ver um país com favela. Não dá, eu não quero, não pode ter favela. País que tem favela é um país bosta, é um país fracassado. País que gosta de favela é um país que gosta de pobreza. Eu não gosto de pobreza, pobreza é uma bosta. Ninguém aqui gosta de pobreza. Viver na pobreza é uma merda. E eu entendo, tudo isso, absolutamente tudo isso, é plausível, factível, realizável. Ainda mais no mundo em que a tecnologia vai invadir a administração pública e os ganhos de produtividade vão ser gigantescos. Eu volto a colocar, o futuro pode ser glorioso e rápido, mesmo para vocês vivendo na merda hoje. Hoje está na merda. Daqui 20 anos não precisa estar na merda. Se o agro avança, volto a colocar, é só um exercício de imaginação. O agro avança e mete estrada, e junto com o agro vamos botando investimentos, até renúncia fiscal, para a formação de fábricas que beneficiem a produção do agro e vocês tenham ganhos na cadeia produtiva. Não dá? Isso na região sul toda. Aumenta a arrecadação, emprego bom. Sabe que quando o Flávio Dino ganhou a primeira eleição dele para governador, ele falou que aqui precisava de um choque de capitalismo? Alguém aqui chegou a ver isso? Um artigo famoso do Flávio Dino. O Flávio Dino falou, aqui precisa de um choque de capitalismo. Ele é um comunista. O horizonte dele é, precisamos chegar no capitalismo, avançar para chegarmos até o socialismo. Vocês entenderam? O horizonte dele é, precisa passar pelo capitalismo. Eu concordo com ele, vocês precisam chegar no capitalismo. Vocês vivem num regime de servidão feudal. É um regime de servidão e dependência dos donos de terra e dos donos das cidades. É uma servidão ao centrão, é uma servidão a famílias. Esse regime de servidão, portanto, trata vocês como servos, não cidadãos. E é por isso que vocês, muitas vezes, não entendem o poder que vocês têm. Porque a Constituição Federal e o Estado brasileiro lhes outorga o status de cidadão. Mas o regime político do Estado de vocês lhes entrega o status de servo. Servo. E servo não reclama. Servo é protegido, é cuidado pelo sucerano.
O Senhor cuida dele, protege, dá comida. Mas se ele reclama muito, vai tomar uma taca. Se ele reclama muito, cala tua boca, ô servo. Porque o servo é servo. E a relação com vocês aqui é de servidão. Essa relação que a gente precisa acabar. Nós precisamos da nossa Revolução Francesa. Já que aqui é um lugar que vocês puxam origem francesa, nós precisamos da nossa Revolução Francesa no Maranhão. Nós precisamos cortar a cabeça de todos esses caras. Isso vai sair nas páginas de fofoca, né? Nós precisamos cortar a cabeça dos políticos do Maranhão, sim. Bora! Tá? Outra coisa, cara, né, falando em roubos e tal. Eu queria entender, cara, juro, eu não queria me debruçar tanto sobre as lideranças políticas locais. Mas e esse Brandão? Eu preciso falar sobre esse cara. Eu não vou nem falar da roubalheira endêmica no estado. O que esse cara faz as pessoas passarem nas estradas, eu vou falar só desse tema. O que as pessoas passam e aceitam é humilhante. Praticamente todas as estradas que eu rodei são estradas estaduais. Eu vi famílias se deslocando. Vocês viram? O vídeo rodou pra caramba. O vídeo da amarelinha. Uma família ali parecia aquelas antigos pau de arara. Uma caminhonete levando umas 15, 20 pessoas em cima e o cara tendo que andar 5 a 10 por hora para levá-las para casa, porque eram crateras no meio da rua. Rodovia estadual. Como é que esse cara quer concorrer a qualquer coisa? Como é que esse cara quer fazer sucessor? Como é que esse cara quer botar... Como é que esse cara quer... Mas, é ainda pior, mas não importa isso. O que importa é que esse tipo de coisa existe, é aceita, ganha eleições, se reelege. E as pessoas aceitaram isso como normal. O Brandão não tem que disputar nada. O Brandão tem que ser preso. O Brandão tem que ser afastado. Essa gente maldita está destruindo o futuro de milhões de pessoas aqui. Isso não pode ser aceito. Eu preciso de um levante de vocês. O que vocês precisam ter é muito, muito ódio no coração contra o que fazem com vocês e com as outras pessoas no estado. E inteligência na cabeça para se organizarem. E pra gente começar isso aqui. Aqui no Maranhão foi de longe o estado que eu vi maior apoio à nossa pré-candidatura. Eu não sei como é que isso vai se reverter em pesquisas. Se hoje eu sou o candidato, melhor, desculpa, pré-candidato que mais viraliza aqui no Maranhão, falando só de problemas do Maranhão, sem passar a mão na cabeça de ninguém, sem aquele, será que eu não quê? Será? Sabe, sem esses vídeos de retardado mental? Se eu tô fazendo isso, é porque as pessoas que são reféns, os servos aqui do Maranhão, estão lutando, estão sonhando por uma revolução, por uma rebelião. Os líderes da rebelião, meus amigos, são vocês. São as pessoas que estão aqui. E eu estou dando as armas. Eu trouxe um partido, eu trouxe as redes, eu trouxe a causa, eu trouxe a guerra, eu trouxe a luta. Eu não vim para trazer amor. Eu não vim para sequer trazer a solução, que a solução é fácil. Eu vim para trazer uma guerra, caralho. Vamos para cima desses canalhas. Vamos para cima desses bostas todos. Vamos se organizar. Esse rapaz aqui, que é o nosso pré-candidato a governador, vocês vão ver. Ele já vai aparecer nas pesquisas. 1, 2, 3, 5%, como vem acontecendo com todos os outros nossos pré-candidatos ao governo. Já, em 1 mês, 2 meses, o que vai acontecer é, numa disputa de segundo turno, eles vão ter que conversar com ele. Começa assim, e vão vir. Como já vieram conversar comigo, para pré-candidato a presidente, para tirar a candidatura. Como já vieram da classe política daqui, achando, não, esse René tá viralizando aqui. Já vieram tentar comprar o partido aqui no Maranhão. Falei, cara, não aceito o pagamento em bloquetes. Só em pneu. Os haters dirão em cogumelos. As pessoas capazes e inteligentes têm que tirar o poder da mão desses homens. E essa revolução está começando agora, e esse é o meu pedido. Se rebelem, eu quero ver aqui meus pré-candidatos a deputado, eu quero ver futuros pré-candidatos e candidatos a vereador e prefeito. Gostei da cara de pau, é isso mesmo. E você não pode duvidar disso. Eu tô cansado de ver aquele povo sofrendo, vivendo de migalhas. É isso, caralho. É isso, caralho. É isso, caralho. É isso. Não tenha. Eu sou um Zé Mané, falei, você pré-candidato a presidente, saiu ultrapassando o governador em pesquisa.
E vou subir mais. Não tenha medo de falar isso. Não ache que isso é um bloqueio. Também não tô pagando de Pablo Marçal, não é pra destravar nada, galera. Mantenham travado aí. Mas, não tenha medo, porque dá. O senhor sabe falar, homem inteligente, tá no evento certo, tá com as pessoas certas. Outras pessoas aqui guardam, nutrem esse sonho. Moças, mulheres que às vezes têm medo de participar da política, rapazes corajosos e inteligentes. Não tenham este medo. Vocês têm um instrumento que é um instrumento único. Nós temos um partido político, galera. A gente está no jogo. Não vão poder ignorar a gente nunca mais. E sabe qual a beleza do partido que nós montamos? É um partido... O Bolsonaro tinha uma ideia, né, de incomível, imbrochável. Nós somos os invendíveis. O nosso partido é o partido da nossa geração. Eu preciso, no nosso partido, entender como o senhor... Qual é o teu nome? Charles Eduardo. Como Charles Eduardo vai conseguir ganhar a eleição. Eu não quero saber se na cidade que ele quer mudar vai vir uma elite política e vai querer comprar o nosso partido. O nosso partido não vai ser vendido para ninguém. A gente vai ter meios de ação para que as ideias certas se expressem através de você. Isso de todos os demais. E eu vim aqui para isso. Eu não vim aqui para pedir voto. Eu vim aqui para declarar guerra. Ter vivido as dificuldades que a gente viveu. Ter furado o pneu e ir para uma cidade fantasma praticamente, não ter borracheiro para te atender, não ter nada. Ver motoqueiro andando com arma na cintura passando por perto. Ver o atraso na barca. Ver as estradas. Ver a vida das pessoas. Ver casa de pau a pique. Ver tudo isso me fez entender um pouquinho de como funciona a vida aqui no estado de vocês. E isso só nos deu um instrumento para odiar mais essa elite maldita e construir ainda mais o nosso caminho. Então vamos vencer junto. E com base nisso eu encerro esse meu discurso e vou chamar para o meu pré-candidato a governador assumir. Muito obrigado por terem vindo.